Hora de conversar com a Dora Kramer aqui no Band News Station. Dora, saiu uma pesquisa agora há pouco no Instituto Paraná, mostrando que o presidente Jair Bolsonaro está liderando a corrida presidencial lá na frente, tentando a reeleição. Conta pra gente, Dora, bom dia para você. Bom dia, Barão, bom dia, Carla, bom dia a todos. Olha só, a pesquisa é do Instituto Paraná e foi publicada pela revista Veja e tem ali um título que diz o seguinte: forte, firme e inabalável, né? Se referindo à situação eleitoral do presidente Jair Bolsonaro. Forte eu até concordo, mas inabalável eu acho completamente questionável. Acho o problema de pesquisas antecipadas, não que se deva invalidar, porque é interessante acompanhar todo o movimento, é a premissa de que se as eleições fossem hoje, só que as eleições não são hoje, tem muita água para rolar. E o presidente não me parece nada estranho. O presidente aparece ali em primeiro turno vencendo com 29% das intenções de voto, que dá a medida daquele eleitorado, daquela parcela da população que é fiel a ele sob qualquer circunstância. Então eu acho que retrata essa realidade. E também temos que considerar o seguinte: em matéria de sucessão de corrida presidencial de 2022, o presidente Jair Bolsonaro joga sozinho por enquanto. Nenhum dos adversários entrou em campo. Ele tem toda a visibilidade do mundo, qualquer coisa que ele fale, por mais absurdo que seja, tal, ganha destaque, é natural que assim seja. Agora você vê ali listados os adversários, possíveis adversários, né? Tem o Sérgio Moro, Ciro Gomes, Luciano Huck, o Fernando Haddad, Lula e Dória. O Amoedo. Lula e Dória também, Lula, né? Amoedo e Dória, né? Bom, o Lula está fora do jogo por motivos óbvios e os outros, enfim, não tem menor destaque, a não ser o governador Dória, que eu achei surpreendentemente fraco o desempenho dele. Isso sim, eu destacaria ali com 3%, 3 e alguma coisa, não chegando a 4% do eleitorado, sendo que, em princípio, haveria uma boa aceitação do eleitorado paulistano, que é o maior colégio eleitoral do país, a atuação dele na pandemia. Mas eu acho que, em resumo, é isso, gente. O Bolsonaro, por enquanto, é integrante do bloco do eu sozinho. Então, não me parece estranho, teria que ter uma situação muito atípica para ele aparecer numa situação que não fosse essa, que não retratasse o índice de popularidade dele. Você teria de ter adversários postos. A gente não tem adversários postos, e postos do ponto de vista da maioria da população. Não somos nós, jornalistas, analistas políticos, gente do setor, do métier, da área, né? É gente que está cuidando da sua vida. Então, evidentemente que o maior destaque é do Bolsonaro. Quero lembrar que nessa altura dos acontecimentos, para a eleição de 2018, 2 anos antes, o Lula também liderava a corrida. Por quê? Era a figura de maior destaque. Então, não vejo nada de excepcional, muito menos de definidor em relação à disputa presidencial. Nem a favor, nem contra o Bolsonaro, entendeu? Não, acho que não tem nada definido, nem que ele não vai conseguir a reeleição, nem que essa reeleição está garantida. Faltou gente aí nessa história. O Mandetta ontem não falou que seria candidato a presidente, a vice, a senadora, a governador, de qualquer modo ele vai estar no jogo. Ora, o Mandetta no jogo, ainda que não seja um candidato a presidente, ele vai ser um cabo eleitoral importante. Agora, o Moro apareceu nessa pesquisa, não? O Moro aparece em segundo lugar, mas lá longe. 19, acho, 29 o Bolsonaro no primeiro turno. E aí em segundo o Moro, que está, enfim, ali, está sem cargo no governo, aparece, tem uma declaração esporádica, que é acompanhada por leitor de jornal, né? Ele não está no noticiário todo dia.
E o Bolsonaro está no noticiário todo dia, para o bem e para o mal. Ô Dora, eu percebi pelo tom do texto que talvez a expectativa ou de quem fez a pesquisa ou de quem produziu a reportagem era diferente do resultado efetivo aqui, porque ela começa dizendo: apesar da pandemia, de muitos problemas, de muitos enganos e demissão do ministro mais popular no meio da pandemia, o presidente se mantém aqui liderando essas pesquisas. Então, eu pergunto, além desses 29% de apoiadores, né, que são fiéis ao presidente da República, será que o auxílio emergencial ele contribui de alguma forma com esse apoio também? Seria uma espécie de apoio artificial, já que governo que injeta dinheiro assim tão diretamente na população, no eleitor, ele costuma ter uma aprovação crescendo, né? Pois é, eu não diria que é artificial, mas deixa eu abordar um pouco. Não se trata assim, eu acho que não é só a expectativa da reportagem e da pesquisa, é porque realmente ali, para dar o contexto da situação, há uma série de fatos adversos, né? Ao presidente, isso é inegável. Agora, a questão, o auxílio emergencial, eu acho que é um fator, acho que você está correta quando aponta isso, até porque a gente vê na pesquisa, não só essa, mas em outras, ele teve um aumento, nessa pesquisa ele vai de 30 de aprovação para 39 no Norte e Nordeste, que é um eleitorado refratário a ele. Então, tem esse fator evidentemente conta, não à toa o governo pensa em transformar isso permanentemente, de uma forma ou de outra, não conseguiu agora no Fundeb, tentando botar ali uma parcela dos recursos do Fundeb para chama Renda Família, que seria o Bolsa Família desse governo. Esse fator acho que conta, né, nessa pesquisa, e também tem o fato da pesquisa, ela foi realizada entre 18 e 21 ou 20 de julho desse mês agora. Ora, no dia 18, fez um mês da prisão do Queiroz e um mês desde que o presidente resolveu dar uma amenizada no tom, não ser tão agressivo. Eu acho que isso também contou, né? Você tem o auxílio emergencial, aliado com essa baixada de bola, que eu acho que com essa pesquisa a gente vem discutindo muito, Barão até perguntava, comparando com Trump, né, se isso é permanente ou se essa coisa pode mudar. Poder pode, mas você vê, quando tem essa pesquisa, é claro que o presidente tende a enxergar vantagens, né, em abandonar a lógica do atrito permanente. Ele não abandona outros tipos de comportamento, né? Mostrar cloroquina para EMA, enfim, como a gente viu ontem, conversar sem máscara estando com a Covid-19, conversar com os garis, as pessoas que faziam limpeza lá no Alvorada, enfim. Mas eu acho que isso contribui sim. Dora, é claro que não tem uma cartilha, né, para quem quer ser presidente da República. A gente já cansou de ver exemplos diferentes de quem chegou lá. Mas o Bolsonaro, por exemplo, desde sei lá quanto tempo antes da eleição, ele dizia que queria ser presidente da República e passou aí por vários estados, estava sempre tentando aparecer de alguma forma na televisão, mesmo hoje sendo contra a televisão, usando muito bem as redes sociais para divulgar suas ideias, aproveitou a onda anti-PT, a gente já sabe toda essa história. Agora, para quem hoje quer ser presidente contra o Bolsonaro, disputar a eleição lá na frente, está muito cedo para se lançar, está muito cedo para fazer esse roteiro, esse percurso, porque hoje a gente não sabe muito bem quem vai ser. Ontem o Mandetta falou que tem interesse, né? Agora, esse rol de candidatos e adversários já deveriam aparecer agora ou não faz sentido tão distante da eleição? Bom, tem uma coisa aí na política que as pessoas não gostam de sair muito antes para não ficar submetidos aos efeitos da chuva e do sol, né? É diferente no caso do presidente da República, que tem, primeiro, um noticiário por gravidade, por ser presidente. Tem todo o poder, o presidencialismo forte. Então, fica uma disputa mais ou menos desigual. Talvez seja cedo, sim, para o lançamento oficial de nomes. Agora, não está cedo de forma alguma
para que essas forças comecem a se organizar, juntas ou separadas, porque se ficarem esperando a lei da gravidade resolver essa história, se ficarem esperando que os erros, os equívocos, as decisões equivocadas do Bolsonaro deem conta do recado, isso não vai acontecer. Então, não seria, não está tarde, mas essas conversas acontecem de uma maneira ainda incipiente, muito no bastidor, mas ainda não se superou aquele estágio de se deixar para lá ressentimentos, de se fazer aí uma união, porque uma candidatura não necessariamente, a unidade, ela é importante, mas ela não resolve todo o problema, porque tudo vai depender se você quer se unir em torno do que você vai se unir, né? Se unir em torno de algo que não diga respeito à demanda da sociedade, o eleitorado não vai dar a menor bola, né? Então, o que é necessário, que eu acho que está faltando, que não está acontecendo, os políticos conversam entre si, mas não vejo uma conversa com a sociedade, com a população, que vá além das críticas ao governo. Ok, as críticas, mas só as críticas, a negação não vai colocar ninguém em lugar nenhum, porque as pessoas não vão se mobilizar em torno disso, elas se mobilizam em torno de quê? Quem é que vai resolver o meu problema? De propostas, a maioria, né, achou em 2018 que era o Bolsonaro que ia resolver o problema. Primeiro, é preciso que as forças políticas detectem qual é o problema, qual é a demanda da sociedade. Não necessariamente será a mesma desse ou daquele partido, né? Precisa ceder um pouco. Então, para isso, Barão, eu acho que não é cedo. E esse tipo de movimentação eu ainda não estou vendo. Ô Dora, para falar sobre impactos da corrupção, de denúncia contra Geraldo Alckmin, operação contra José Serra, contra o PSDB, né, como um todo, colando na candidatura em 2022, está cedo para falar sobre isso? Não, claro que não. Eu acho que o governador João Dória é a pessoa que menos acha que está cedo, né? Ele já está aí se movimentando, pensando o que ele vai fazer. Mudar de partido já concluiu que é complicado. Mudar o nome do PSDB é mais complicado ainda. Então parece que decidiu que tem que ir de PSDB, mas um PSDB repaginado, né? Primeiro, a primeira etapa dele é essa eleição municipal, em que ela não, eu acho que ela, em termos de São Paulo, em termos de Dória, ela não vai servir para um espelho, um reflexo de 22, porque em São Paulo ele ainda tem muita força. Você vê, eram 170 e poucas prefeituras do PSDB. Ele aumentou nesse período, ele conseguiu atrair prefeitos em quantidade. Hoje são 215, o PSDB tem 215 prefeituras, ora, são 645 cidades em São Paulo, é um contingente considerável. Agora, você vê que o Alckmin, com essa denúncia oferecida ontem pelo Ministério Público, não sabemos se a Justiça vai aceitar, e só se aceitar ele vira réu e tal, mas do ponto de vista da opinião pública já tem um baita do impacto, né? Então, só com isso, o Alckmin já se viu obrigado a se retirar da campanha do Bruno Covas, né? Então, para a prefeitura. Então, uma coisa é certa, nós nunca tínhamos visto isso, né? Esse pessoal, Alckmin, Aécio, Serra, esse pessoal está todo fora da eleição de 22, eu não digo só como candidato, porque isso é óbvio, como atores dessa, vou chamar de cabo eleitoral, tá? Para simplificar, dessa sucessão presidencial. Vai ser a primeira vez em muitos anos, desde 94, né? Que a gente vê esse pessoal fora do jogo, tendo que resolver seus problemas na justiça. Que coisa, hein? O ninho tucano inteiro enlameado. Não, Barão, isso serve também para a gente aplicar nessa questão de pesquisa. Você vê, um dia as coisas estão de um jeito.
Dali a 15 minutos, as coisas estão de outro jeito. Então, você tomar cenários detectados hoje como algo definidor de uma eleição, serve para a gente acompanhar, para a gente comentar, para a gente ver como é que estão o andamento das coisas, mas daí a dizer que isso é alguma coisa que a gente possa tomar como definitiva, tem uma longa distância, porque quem é que diria, né, que o ninho tucano, como você diz, estaria completamente vazio? Completamente vazio, não. Tem lá o Fernando Henrique, que ninguém ouve, Pia também ninguém ouve, mas, não, Pia, na minha opinião, até muito bem, mas o partido não dá a menor bola para ele, o Dória, ninguém dá a menor bola para ele, mas enfim, ninguém poderia imaginar, né? Estamos aqui falando, que coisa, esse povo, que os 3 já foram candidatos à presidência da República, o Serra 2 vezes, o Alckmin, caiu o meu microfone. Caiu o microfone, tudo bem. Caiu, peraí. Não, o Alckmin é assim foi mesmo. 2 vezes, menina, saiu aqui um negócio de prumo. Agora tudo certo. O Alckmin foi 2 vezes também, se eu não me engano, candidato à presidência, já esqueci. Mas enfim, o Serra certamente foi. Como a gente poderia imaginar que eles estariam totalmente... O Aécio quase foi presidente, Barão do Céu. Pois é. Fica ali na boca, assim, né, Dora? Hoje está fora do jogo. Está fora do jogo. Sabe que tem um slogan de uma rádio espetacular, que era em 20 minutos tudo pode mudar. 20 minutos estão demorando demais. Aí a rádio mudou para em 1 segundo tudo pode mudar, porque o negócio está muito rápido hoje em dia, viu, Dora? O que fez muito bem se adequou à realidade. Dora, um grande beijo, bom fim de semana. Até semana que vem. Tchau, até semana que vem.